Olá a todos e hoje sobre a schwannomatose. Antes de mais, eu gostaria de agradecer ao CTF pelo convite e por me dar a oportunidade de falar sobre um tema muito relevante no campo da neurofibromatose. O meu nome é Said e lidero o centro de NF em Hamburgo, Alemanha. Pode encontrar o meu endereço de correio em baixo, caso tenham perguntas. Hoje quero chamar a vossa atenção para parâmetros clínicos que ajudam a distinguir a schwannomatose relacionada e não relacionada com NF2. Como saberão, a nomenclatura foi renovada este ano para se manter atualizada com as mudanças importantes feitas neste campo nos últimos anos. Embora possa ser confuso quando o novo neste campo, na palestra eu mostrar-lhes-ei como são importantes estas mudanças e que relevância têm no contexto clínico. Estes são os meus conflitos de interesse. Este é o conceito. Temos que ter um olho para o detalhe. Nesta fotografia, temos dois insetos, pretos e amarelos, e com riscas que podem, à primeira vista, ser confundidos. Analisando de mais perto, reconhecemos rapidamente que o de cima é uma vespa, a vespa alemã, e o de baixo, um besouro, chamado Clytus arietis, também conhecido como besouro das vespas. Foi fácil, neste caso. Mas e agora? Aqui temos uma realidade muito mais complexa, levando a que estes insetos possam ser confundidos mesmo depois de uma análise de perto. De facto, nenhum destes, exceto o da parte superior esquerda, a vespa alemã, tem um ferrão, que é, espero que concordem, um detalhe importantíssimo. A mesma coisa em facomatose, ou NF, especificamente. Eis o que foi verdade durante eras. Tínhamos a NF1, NF2 e schwannomatose. Os nomes datam da altura em que foi feita a primeira descrição. Tenham em conta que mesmo a NF1 e a NF2 eram ainda às vezes, e são ainda por vezes, confundidas. Mas certamente a descodificação dos mecanismos genéticos nos anos 80 e 90 trouxe luz aos mecanismos que definem estas duas entidades totalmente diferentes. As coisas complicam-se quando a schwannomatose foi nomeada como entidade própria. Os mecanismos genéticos não são tão claros como a NF1 e 2 e ainda existem perguntas em relação a esta questão. Para recapitular rapidamente, eis os critérios de Manchester para NF2. Marcos principais são os schwannomas vestibulares bilaterais, mas vemos também cataratas subcapsulares, meningiomas e schwannomas periféricos em NF2. Outro critério, claro, é a história familiar de NF2, mas podemos nos termos apercebido que os testes genéticos não fazem parte dos critérios de diagnóstico. Então, os diagnósticos foram feitos clinicamente com a genética para confirmar a suspeita. Além disso, glioma e neurofibromas fizeram parte dos critérios de diagnóstico, mas não em revisões posteriores, uma vez que não são específicos para a NF2. As condições do mosaico, contudo, não foram tidas em consideração. Este diagrama dá-lhes o espectro fenotípico da NF2 e, estando ciente de que estes sintomas evoluem com o tempo e não estão completamente presentes ao nascimento, já indica que existe uma sobreposição fenotípica com outras síndromes predisponentes do schwannoma. Especialmente, e não é raro, a NF2 está presente como uma condição de mosaico e não existe uma mutação patogénica detectável de NF2 no sangue. Aqui, os detalhes clínicos tornam-se importantes, especialmente os sistemas oculares, nomeadamente catarata, membranas epirretinais, amartomas da retina e os schwannomas intradérmicos são muito específicos para a NF2 e aparecem bastante cedo na vida. Assim, em alguns casos, estas características clínicas discretas são altamente relevantes. Mencionei agora o mosaicismo no slide anterior. Por que é que o mosaicismo é tão importante no contexto de síndromes predisponentes de schwannoma? Pode ser compreendido se olharmos para os mecanismos moleculares da formação do schwannoma. As mutações NF2 são comuns nos schwannomas e representam o caminho final comum da formação do schwannoma, mas de modo algum isto é prova de NF2. Schwannomas podem ser identificados esporadicamente sem uma mutação constitucional subjacente e outros síndromes, os schwannomas, podem fazer parte do fenótipo, como o complexo de Carney, neuropatias hereditárias ou a leomiomatose vaginal. Na linha superior, vemos o caso típico de uma mutação constitucional. Diferentes mutações somáticas levam à perda de heterozigosidade chamada LOH e ao desenvolvimento, por exemplo, schwannomas. Na segunda fila, temos um embrião saudável que adquire diferentes mutações somáticas.
algumas com subsequente LOH. Neste caso, resulta um fenótipo segmentar, mas também são possíveis fenótipos generalizados suaves. Na linha inferior, há apenas uma única mutação somática seguida de uma segunda na mesma linha celular. Este, por exemplo, é o caso dos schwannomas plexiformes solitários ou neurofibromas. Eric Legios terá uma palestra sobre os detalhes relativos aos mecanismos genéticos, mas o que eu quero enfatizar é que os critérios de diagnóstico podem ser desafiados por estas condições, resultando em duas consequências. Primeira, idealmente, os testes genéticos negativos no sangue são seguidos por testes de tecido no tumor, em duas amostras diferentes e separadas. Desenvolvimento de ferramentas clínicas mais específicas para diferenciar geneticamente sintomas não classificáveis, síndromes não classificáveis. E isto resultou na nomenclatura recentemente desenvolvida que nomeia síndromes de predisposição para schwannoma como tal e acrescenta um mecanismo genético comprovado ou postulado. É por isso que a NF2 se torna schwannomatose relacionada com a NF2. Alguns critérios dos critérios de Manchester, como o glioma e neurofibromas, foram cancelados por não serem específicos para a schwannomatose relacionada com a NF2. Além disso, foram nomeados critérios maiores e menores e a análise genética é agora um componente integral dos critérios de diagnóstico. Também as condições do mosaico foram tidas em conta, por conseguinte, foi consequente renomear o diagnóstico quando o espectro clínico é vasto. Temos aqui um schwannoma típico vestibular em forma de cudgel tubular num paciente com schwannomatose relacionada com NF2 que já leva à compressão do tronco cerebral. Se encontrar dois schwannomas vestibulares num paciente, as probabilidades são bastante elevadas de que se trate NF2 ou no novo termo schwannomatose relacionada com NF2. Mas isto não é 100% certo, uma vez que os schwannomas bilaterais VS vestibulares também foram descritos na schwannomatose não relacionada com NF2. Isto também é plausível, que por pura estocástica pode ser até possível esporadicamente. Mais uma vez, sublinha a necessidade de um trabalho genético e clínico consequente. Claro que a multiplicidade de tumores intracranianos e meningiomas é muito sugestiva de schwannomatose relacionada com NF2, mas a maioria destes sintomas podem ser detectados mais tarde na vida. Um desafio é dizer o diagnóstico correto em condições incompletas ou no início da vida. Assim ainda, estes tumores não são específicos para a schwannomatose relacionada com NF2, o que é um problema porque a estratificação do risco, as opções de tratamento e, muito importante, o aconselhamento genético depende do diagnóstico correto. Ainda mais específico para a NF2 são os ependimomas que frequentemente estão localizados na medula espinal na schwannomatose relacionada com a NF2. Estes tumores afetam cerca de 1/3 dos doentes com schwannomatose relacionada com a NF2 e podem afetar extensivamente toda a medula espinal. A maioria destes tumores são de grau 2 da OMS e benignos no seu padrão de crescimento, mas podem levar a sintomas graves quando progridem, especialmente em combinação com uma condição neuropática pré-existente. No entanto, a ausência de ependimomas não prova a schwannomatose não relacionada com NF2. Do lado esquerdo temos uma RM de alta resolução da coxa com um schwannoma T2 hipertenso no nervo isquiático. Estas RM de alta resolução, chamadas neurografias, são capazes não só de detectar tumores, mas também de ilustrar a arquitetura fascicular. O que também está presente na schwannomatose relacionada com NF2 são as microlesões. Estas pequenas lesões intrafasciculares semelhantes à schwannoma representam bulbos de cebola schwannoma cell, indicando a repetição da desmielinização e remielinização, uma origem putativa da formação do schwannoma. Contudo, estas não são específicos para a NF2 e podem ser identificadas tanto em condições de schwannoma pré-exposição como em outras condições neuropáticas. Em doentes ligeiramente afetados, desempenham de facto um papel na formulação do diagnóstico clínico. Não só o mosaicismo complica a abordagem diagnóstica da schwannomatose relacionada com a NF2, existe uma correlação também do genótipo-fenótipo, com mutações truncantes, a maior parte das vezes causando fenótipos mais graves, chamado fenótipo Wishart. Nos pacientes menos afetados, chamado fenótipo Gardner, os sintomas mais específicos, tais como a neuropatia, ependimomas e múltiplos tumores intracranianos, podem estar ausentes ou desenvolver-se mais tarde na vida.
Identificar o diagnóstico correto é obviamente mais fácil em pacientes mais severamente afetados, mais gravemente afetados. Eis os critérios originais de diagnóstico da schwannomatose, a schwannomatose não relacionada com a NF2 especificamente. O limite de idade indica que abaixo de uma certa idade as marcas clínicas da schwannomatose relacionada com a NF2 ainda têm uma hipótese de se desenvolver, mas existem outros limites também. Em primeiro lugar, os schwannomas são bastante comuns como tumores solitários. Muitas vezes não é óbvio à primeira vista se existe uma síndrome de schwannoma predisposição subjacente e mesmo que os schwannomas periféricos múltiplos sejam evidentes, não é específico para uma única síndrome. Eu já os mencionei. Mais ainda, histologicamente, os schwannomas não podem ser usados para diferenciar a schwannomatose comparativamente com a schwannomatose não relacionada com a NF2. Aqui torna-se claro que a diferenciação da schwannomatose não relacionada com a NF2 e da relacionada com a NF2 pode ser muito difícil, especialmente no que diz respeito às condições de mosaico ou fenótipos suaves. O que torna as coisas ainda mais complicadas é que as mutações somáticas de NF2 também estão presentes na schwannomatose não relacionada com a NF2. Ademais, existem diferentes genes que podem causar, através de mutações constitucionais, fenótipos muito semelhantes de schwannomatose não relacionada com a NF2. Primeiro, foi descrito SMARCB1, que pode causar a schwannomatose, mas também a síndrome de predisposição tumoral rabdoide. Estudos recentes indicam uma correlação genótipo-fenótipo com mutações não relacionadas com NF2 que podem causar uma maior probabilidade de schwannomatose. Contudo, a schwannomatose relacionada pode estar associada para a estratificação. O LZTR1 foi descrito alguns anos mais tarde. Mais uma vez, as mutações constitucionais no LZTR1 não só estão a causar a schwannomatose, como também foram descritos nos fenótipos síndromes Noonan ou fenótipos Noonan. Os malignos provavelmente não estarão ligados à schwannomatose relacionada com o LZTR1. Ambos os genes estão localizados no cromossoma 22. Em contraste com as variantes patogénicas NF2, as mutações constitucionais SMARC-CB1 e LZTR1 não são totalmente penetrantes, mesmo que descritas como patogénicas em outros pacientes. Outros genes foram postulados para desempenhar um papel no desenvolvimento da schwannomatose, como o 1-DGCR8 ou CDKN2A, mas também são possíveis outras mutações somáticas condutoras ainda não desconhecidas. Em conjunto, isto explica que a schwannomatose não é apenas uma entidade única, mas uma desordem do espectro clínico e genético. Isto foi considerado com a nova nomenclatura. Esta tabela mostra que apenas um subgrupo de schwannomatose pode classificado devido a entidades genéticas atuais. Em quase 15% dos casos familiares, cerca de 60% dos casos esporádicos com schwannomatose, não se pode encontrar qualquer mutação genética subjacente aos genes LZTR1 ou SMARC-CB1, que pode ser devido a uma maior taxa de mosaicismo, mas outros possíveis genes que desempenham um papel na schwannomatose. Isto questiona a schwannomatose como entidade única e explica porque é que devemos agir no pressuposto de uma desordem do espectro. Com isto em mente, um processo hipotético de mais etapas foi criado para a não relacionada com NF2 schwannomatose e formação de tumores. Neste modelo de 3 passos e 4, são afetados diferentes genes no cromossoma 22. Após a mutação da linha germinal, neste caso SMARC-B1, ocorrem diferentes alterações em ambos os cromossomas, perda de um cromossoma 22 e mutações ou supressões dos restantes genes SMARC-CB1 e NF2. É por isso que podem ser encontradas diferentes mutações NF2 em diferentes tumores do mesmo paciente com schwannomatose não relacionada com a NF2, indicando que esta não é a mutação da linha germinal subjacente. No entanto, é um passo crucial no processo de formação do tumor que tem passos comuns com a formação do schwannoma na schwannomatose não relacionada com a NF2. Isso leva a uma estratégia de testes em várias etapas para abordar geneticamente a classificação dos síndromes e síndromes de predisposição para schwannoma. Como mencionado anteriormente, o ideal seria testar 2 ou mais tumores, se não for possível encontrar uma mutação constitucional no sangue, dependendo das mutações somáticas e talvez mutações constitucionais.
Essas entidades têm sido descritas como SWN completo ou mosaico relacionado com NF2, LZTR1 completo ou mosaico relacionado com SWN, SWN completo ou mosaico SMARC-CB1 relacionado 22Q relacionado com SWN, se não for encontrada nenhuma mutação nem no sangue nem no tumor, CWN, SWN não classificada em outro lugar, ou se ainda não foram realizados testes genéticos, SWN não especificado de outra forma. Como mencionei anteriormente, os schwannomas intradérmicos e os sintomas oculares, bem como os ependinomas monas espinhais, são muito específicos para a schwannomatose relacionada com NF2. Então, o que é específico para a schwannomatose não relacionada com NF2? Analisando estudos clínicos que abordam esta questão, inúmeros sintomas possivelmente relacionados podem ser encontrados na literatura. Algumas delas estão no espectro da NF2, outras mesmo no espectro clínico da NF1 e muitas não são específicas. Especificamente, a presença concomitante de outros tumores tem sido descrita. A baixa incidência torna as associações estatisticamente significativas difíceis, mas, para além de todo sinal distintivo absoluto, das descrições clínicas de schwannomatose. Aqui está um exemplo de como esse tópico pode ser difícil no contexto clínico. Esse paciente do sexo masculino de 28 anos apresenta um schwannoma VS unilateral, mas sem qualquer perda auditiva, e schwannomas espinhais na coluna lombar. No entanto, não há nenhuma cirurgia feita nem histologia. Todos os testes genéticos foram negativos no sangue. O paciente sofre de dor intermitente em ambos os braços e depressão crônica. Curiosamente, um dos seus filhos tem uma mutação patogênica do LZTR1 no sangue, mas ainda sem sintomas. Tendo em conta que essas mutações não têm uma penetração total, não se está a provar a não relacionada com NF2 escanomatose neste paciente. Ambas são possíveis. Nesse segundo caso, uma mulher de 57 anos apresenta um VS, schwannoma vestibular, unilateral, com um ligeiro declínio auditivo, schwannomas periféricos e mixomas e duas variantes constitucionais, tanto no gene NF2 como no LZTR1. Com atenção aos mixomas, até o complexo de Carney é possível, quando mutações podem ser encontradas no gene PRKAR1AG. Portanto, isso assemelha-se a um problema comum e, na realidade, isso afeta o aconselhamento genético e a estratificação de risco. Nos slides seguintes, quero chamar a sua atenção para características clínicas facilmente acessíveis que podem ajudar a diferenciar entre ambas as entidades. Em primeiro lugar, como mencionei, a dor é uma manifestação central da schwannomatose, não relacionada com o NF2. Por outro lado, a dor é um sintoma muito comum e pouco específico, que não está necessariamente relacionado com a síndrome subjacente. Utilizando questionários específicos, mas ainda muito simples, aqui Pain Detect, o caráter neuropático da dor, que é típico da schwannomatose não relacionada com a NF2, pode ser detectado. Essa nossa coorte de pacientes, quase todos os pacientes com schwannomatose em pacientes com NF2 preencheram o questionário. É bastante óbvio que a dor é bastante incomum em NF2 e que a hipótese prioritária de schwannomatose no caso de uma condição neuropática dolorosa é elevada. Aqui resumi as características neuropáticas de NF1, NF2 e schwannomatose não relacionada com NF2. Como pode ver, a neuropatia afeta apenas um pequeno subgrupo de pacientes com NF1, principalmente em caso de compressão nervosa. Em NF2, uma neuropatia sensorial motora predominantemente axonal, independentemente da formação de tumores, é comum, especialmente em fenótipos Wishart completos, enquanto que os déficits sensoriais ou motores são incomuns na schwannomatose não relacionada com NF2. Na schwannomatose não relacionada com NF2, são possíveis tanto condições dolorosas, dependentes de tumor, como independentes do tumor. Isso levou-nos a procurar ferramentas clínicas que abordem esta questão, utilizando a avaliação neurofisiológica de rotina combinada com o algoritmo computadorizado, é possível determinar o número de unidades motoras intactas
intactas de um músculo, a isso chama-se estimativa do número de unidades motora, ou MUNI. Após a estimulação máxima do limiar, a corrente de estimulação diminui em pequenos passos, resultando em menores potenciais de ação do músculo composto, figura à esquerda. Quanto menor o número de unidades motoras, maiores são saltos entre os potenciais de ação do músculo composto de duas intensidades do estímulo diferentes. Compare as linhas A, B e C. Mas ainda mais significativo é o tamanho de cada unidade motora. Se olharmos para a terceira coluna da figura da esquerda, percebemos que as maiores unidades motoras em A são cerca de 0,1 MV. Em C, uma condição neuropática em NF2, o tamanho da maior unidade motora é quase 10 vezes o seu tamanho. Devido à brotação axonal, as restantes unidades motoras tornam-se maiores, compensando em parte a perda axonal. Em resumo, este método é capaz de detectar danos axonais muito antes da ocorrência de sintomas clínicos ou mesmo mensuráveis pela neurofisiologia de rotina. Comparando a NF2 e a não relacionada com F2 com os controles normais, ver a figura à direita, mostra uma ampla gama para NF2 com reduções geralmente distintas nas unidades motoras. A coorte de schwannomatose encontra-se apenas entre os controles e a NF2, mas não se pode observar uma redução severa. Outro método que visa a detecção de sintomas neuropáticos é a densidade intradérmica das fibras nervosas. Ao fazer uma pequena biópsia, cerca de 8 milímetros, perfurante em apenas 10 centímetros acima do maléolo lateral, as pequenas fibras C intradérmicas podem ser visualizadas microscopicamente. As fibras C são as fibras de dor não mielinizadas, mas mais pequenas que desaparecem da camada epidérmica em condições neuropáticas dolorosas, as chamadas pequenas neuropatias de fibras. Clinicamente, isso leva à hiperalgesia, alodinia ou pés queimados, em alguns casos até ataques neuralgiformes. A densidade das fibras pode ser quantificada e funciona como um substituto para condições neuropáticas dolorosas. Ao comparar a schwannomatose NF2 com a não relacionada com a NF2, pode ser observada uma diferença significativa. Ao comparar diferenças no fenótipo, só se pode observar uma redução significativa na densidade das fibras nervosas intraepidérmicas, não carcinomatose não relacionada com a NF2. Essa diferença é notável, uma vez que ambas as entidades partilham schwannomas e microlesões periféricos morfologicamente idênticos. A propósito, ambos os casos clínicos acima mencionados tiveram uma redução altamente significativa na INFD. Isso leva à pergunta se as alterações neuropáticas são causadas pela formação de tumores ou pelo próprio defeito genético. De fato, há provas da perda de integridade axonal em ratos eliminados por NF2, o que seria plausível porque o Merlin, o produto genético do gene NF2, desempenha um papel no transporte axonal. No entanto, se isso for verdade para a schwannomatose não é NF2, não é claro. Também podem ser usados métodos de imagem para detectar características de schwannomatose que não são clinicamente detectáveis. Essas lesões intrafasciculares hiperintensas podem ser encontradas em alta resolução MRI, neurografia de alta resolução, correspondendo às encontradas em NF2. Curiosamente, encontramos essas microlesões também em membros não afetados pela schwannomatose segmentar, sugerindo mecanismos de mosaico que levam a microlesões generalizadas, por um lado, e a formação de schwannoma segmentar, chamado macrolesões, por outro lado. É assim que a neurografia MRI acrescenta ao espectro clínico da schwannomatose. No entanto, não é possível diferenciar entre a schwannomatose NF2 e a não NF2, apenas pelas características da imagem. Essas microlisões também podem ser encontradas através de imagens de ecografias de alta resolução dos nervos, um método que é muito mais facilmente acessível do que a neurografia por ressonância magnética.
Em alguns casos, podem ser detectadas lesões que não são detectadas por RM e vice-versa. O que também é acessível é a área de seção transversal de um nervo, um parâmetro que é rotineiramente utilizado para neuropatias compressivas, tais como a síndrome do túnel do carpo. Curiosamente, não há correlação entre a área da seção transversal e o número de microlesões. Também não há correlação entre a área da seção transversal e o número de unidades motoras. O fato de as microlesões estarem presentes tanto em condições com e sem perda axonal, nomeadamente a schwannomatose relacionada com NF2 e não NF2, torna isso plausível. Além disso, torna improvável que as microlesões sejam a razão para as alterações neuropáticas. Talvez representem uma característica não específica para a disfunção nervosa e as alterações neuropáticas não se desenvolvem em associações com lesões compressivas. O que se opõe a essa hipótese é que, em muitos pacientes, o alívio da dor pode ser conseguido pela remoção cirúrgica de pequenos schwannomas. Pelo menos em alguns pacientes, a condição dolorosa é completamente independente de schwannomas ou microlesões detectáveis. Mas não só os nervos periféricos mostram características distintas em ambas as entidades. Também os gânglios da raiz dorsal são de interesse. Nesse slide é possível ver os gânglios radiculares dorsais normais no paciente com NF2 e não relacionado com NF2 no lado esquerdo. No lado direito é um paciente com NF2. Este paciente mostra uma hipertrofia generalizada dos seus gânglios radiculares dorsais. Histologicamente, numa análise pós-mortem, isso é causado por áreas agrupadas de proliferação celular de Schwann. No seu conjunto, as características das neuropáticas ajudam a distinguir entre entidades do espectro da neurofibromatose. Enquanto a NF1 apresenta apenas pequenas características neuropáticas, a NF2 apresenta uma neuropatia sensorial motora sem dor preponderante, que pode tornar-se sintomática precocemente em fenótipos graves por fraqueza, déficits sensoriais e perturbações da marcha. Estas descobertas podem ser ferramentas valiosas ou pelo menos substitutos e ajuda em casos geneticamente distintos. Assim, podemos recapitular que, em muitos casos, é possível um diagnóstico clínico, especialmente em fenótipos completos. A análise genética ajuda a verificar o diagnóstico e a diferenciar em casos incertos. Quando ambos não designam uma entidade distinta, podem ser utilizadas outras ferramentas clínicas para formular um diagnóstico positivo. Tendo em conta que o fundo genético ainda não está totalmente resolvido, temos um longo caminho a percorrer. Talvez tenhamos de voltar a abordar essa questão repetidamente, até que os mecanismos e a etiologia exatos da schwannomatose e da formação do schwannoma estejam resolvidos. Muito agradeço o seu interesse e tenho o prazer em responder às suas perguntas. Muito obrigado. Quero também agradecer aos meus pacientes que participaram nos estudos e pediram que mostrassem quadros clínicos dos mesmos. Por último, quero agradecer a minha equipe no laboratório e na clínica e a ambos os parceiros colaboradores e a CTF, bem como a organização leiga alemã Bundesverband Neurofibromatose. Bem-vindos de volta à classe Infomaster e muito obrigado por esta palestra tão interessante. Hoje temos um público muito tímido, que não faz muitas perguntas, mas por favor, façam perguntas nesta caixinha aqui embaixo na ferramenta, na barra de ferramentas inferior de QIA ou PR, perguntas e respostas. Temos uma pergunta de Annette Bacher que diz: os pacientes de schwannomatose muitas vezes sofrem dor muito forte. Está ciente de alguns sistemas de mensuração para medir esta dor? Essa é uma pergunta muito boa porque a dor é um sintoma bastante individual e alguns pacientes poderão ter dor severa, mas estão de outra forma bastante estáveis e eu não quero dar analgésicos ou outros medicamentos, não querem tomar analgésicos ou outros medicamentos. Outros estão completamente desesperados e querem fazer cirurgia imediatamente.
A mensuração objetiva para a dor é algo impossível. Nós tentamos usar ferramentas clínicas, como por exemplo potenciais de volts de laser, para ver quais são para identificar isto nas fibras, mas eles são mais rápidos na schwannomatose, o que nos levou à hipótese de que se os pacientes com schwannomatose não relacionada com NF2 perdem as suas fibras C, as fibras da dor, talvez as outras fibras sejam as que estão a levar mais rapidamente, resultando de uma centroplasticidade que agrava esta dor. Então, em termos amplos, usar uma mensuração de dor numa escala numérica ou em qualquer outro tipo de escala, poderia ser importante, mas mais importante ainda é o fardo da dor de cada indivíduo. A maior parte dos pacientes com schwannomatose precisam de tomar algum tipo de analgésico ou talvez serem submetidos à intervenção cirúrgica. Muito obrigado. Outra pergunta de Annette Bacher. Para a avaliação de dor, SWNTS, pensa que podem ser usados wearables, ou seja, dispositivos que são utilizáveis no corpo para descreverem a dor um pouco melhor. Muito se diz sobre estes wearables, estes dispositivos serem usados em várias doenças. Para poder monitorizar dor em tempo real, é isso que se refere? Sim. Sim, para poder medir o nível de dor, e existem também aplicações muito boas que existem, em que o paciente pode pontuar numa escala o seu nível de dor. Na minha experiência, sim, é bastante bom, e frequentemente eu digo-lhes que na verdade mantenham um diário, porque às vezes eles não se lembram o nível de dor que sofreram comparativamente antes de tomarem analgésico ou antes de serem submetidos à intervenção cirúrgica. Nós estamos desesperados, na verdade, por ter uma ferramenta, um sistema de mensuração de dor que seja bastante eficaz e confiável. Mas estes wearables funcionam relativamente bem. Muito bem, eu pergunto-me também se nos pode dizer um pouco quais são as opções de tratamento para os pacientes com schwannomatose não relacionado com a NF2 de momento. Como eu mencionei, nós temos prova, constatamos que existe uma correlação da dor a esta disfunção da fibra C. Não podemos falar de uma neuropatia das pequenas fibras. Na minha experiência clínica, os analgésicos comuns, tipo aspirina ou paracetamol, não funcionam tão adequadamente e mesmo os opiáceos não funcionam durante muito tempo. Nós usamos substâncias como o gabapentena, trigabalina ou outros desta natureza que funcionam bastante bem, mas que podem levar a alguns efeitos secundários como tonturas e outros. Este tipo de falta de nitidez nos pensamentos e discernimento. Num subgrupo de pacientes, nós observamos que as intervenções cirúrgicas funcionam bem, mesmo se a reseção de um tumor subcutâneo pode resultar em alívio da dor prolongado, que nem sempre é plausível por termos neurológicos, nós não podemos pensamos que não podemos aliviar a dor do paciente apenas por uma ressação de um schwannoma intradérmico pequeno, mas às vezes sim, a este respeito, porque a opção de remover os schwannomas, e não estamos a falar apenas da dor, a única opção para a remoção dos schwannomas é a intervenção cirúrgica. Sim, sim, é isso. Há estudos que estão sendo levados a cabo para a schwannomatose não relacionada com NF2, como a schwannomatose vestibular, e também para as periféricas, mas os estudos não foram suficientes ou não demonstraram efeitos suficientes. Sendo assim, a única opção atualmente é a intervenção cirúrgica, mas claro, alguns dos schwannomas
são nos grandes nervos, nos troncos dos grandes nervos, e a reseção não é tão fácil de fazer de forma integral e também às vezes porque atinge os nervos periféricos. Deve ser uma cirurgia, há boas experiências de cirurgia na reseção dos schwannomas nessas síndromes. Alguns pacientes têm um fardo tumoral bastante elevado, então devemos pensar em que tumor deve ser ressecado e qual deve ser deixado. Alguma vez lhe aconteceu assim, na sua experiência clínica, de ter havido um schwannoma que não podia ser ressecado devido a ser demasiado perigoso? Sim, por vezes isto acontece, e temos também situações em que a cirurgia leva a mais dor, na verdade. Foi algo que nós discutimos há alguns anos, que frequentemente isto pode ocorrer. Eu digo que a maior parte dos pacientes podem ser ajudados com intervenções cirúrgicas, no entanto, há um subgrupo que tem mais dor após intervenção cirúrgica. Nos nervos periféricos, eu diria, a maior parte dos schwannomas podem ser ressecados com grande eficácia, mas quando eles são central ou próximos do plexo, ou quando são espinais, pode ser difícil. Claro, eu não sou cirurgião e eu sempre, em Hamburgo, nós temos uma junta em que discutimos estes casos com os radiologistas e os neurocirurgiões, visando obter os melhores resultados para todos os pacientes. Para dar ao público uma ideia da entidade, do problema relacionado com a schwannomatose não NF2, o senhor está a cargo de um dos maiores centros na Alemanha relacionados com a schwannomatose não NF2. Parte do princípio, então, que o sistema sanitário encaminha a maior parte dos pacientes para o seu centro, correto? Quantos pacientes o senhor acompanha, assim aproximadamente, que têm schwannomatose não NF2? Aproximadamente. Nós somos um centro de grande porte e o nosso departamento trabalha apenas em neurofibromatose NF1, NF2 e schwannomatose. E, na realidade, também a facomatose. Nós vemos 1.200 a 1.500 pacientes por ano, que é NF1, principalmente porque é muito mais frequente. Eu diria que nós consultamos de 3 a 4 pacientes de schwannomatose por mês, alguns deles frequentemente porque sofrem de dor e têm que ser acompanhados de perto, e o nosso coorte integral, eu diria que são 50 pacientes de schwannomatose, mas na minha experiência é muito ignorado tudo isto, porque por vezes nós, por acaso, vemos pacientes que sofreram cirurgia para um schwannoma e depois dizem eu tenho outras protuberâncias na minha pele, e vemos 3 ou 4 schwannomas, na verdade, e depois quando fazemos uma ressonância magnética ou uma angiografia, nós então vemos o quadro completo de schwannomatose e talvez não tenham esta dor severa e por isso não tenham sido identificados antes. Eu acho que nós não identificamos todos os casos de schwannomatose, mas temos uma taxa elevada de NF1, porque se torna muito cedo na vida, óbvio. Existe então talvez uma carência de diagnóstico em schwannomatose não relacionada com NF2. Qual é o nível de importância que o senhor atribui a fazer biópsias tumorais em massa para entender estes tumores de schwannomatose não relacionados com NF2? É importante para o tratamento porque quando existe dor temos que tratar a dor, e quando a intervenção cirúrgica não é plausível para aliviar esta dor, nós contamos com analgésicos. Mas, como eu disse na minha palestra, é muito importante termos um diagnóstico feito para podermos identificar se é
ou não relacionada com NF2. Isto pode ser muito importante e para muitos pacientes é muito importante o aconselhamento genético. Eles querem saber se têm NF2 ou schwannomatose não relacionada com NF2, se eles talvez para se eles podem ou não passar para os seus filhos. Nestes casos, quando nós não temos não vemos nenhuma mutação genética, existem tumores acessíveis, tumores periféricos acessíveis, nos quais nós consideramos biópsia, até cirurgia para removê-los, tanto para histologia como para a genética desses tumores. E às vezes, aleatoriamente, nós vemos as duas mutações de NF2 e nós vemos se é schwannomatose relacionada com mosaico ou vemos outras mutações de NF2 que nós dizemos que não é schwannomatose não relacionada com NF2. Tem muitos casos que consultam os seus centros que são erradamente diagnosticados e que são outra coisa. Por exemplo, pensam que são NF2 e depois constata que não é NF2, mas que é uma schwannomatose não relacionada com NF2. Isso acontece? Sim, esse é um problema muito comum em neurofibromatose em geral, porque eu observo muitas vezes que a NF2 e mesmo o NF1 são inadequadamente identificadas e muitos sintomas do NF1, como por exemplo algumas manchas, neurofibromas, acontecem em ambos, em NF1 e NF2, mas nós, muitas vezes, consultamos pacientes que não têm nenhumas doenças dérmicas, mas que vêm com suspeita de facomatose, que é mais presente, mas vemos cada vez mais síndromes como o complexo de Carney, nos quais podem existir schwannomas e mixomas, como eu disse no segundo caso, mas eu penso que é muito importante identificarmos todos estes detalhes, mesmo para nós, em que tratamos principalmente neurofibromatose. Nem sempre temos a suspeita de que apenas a NF pode estar presente, ou a schwannomatose pode estar presente, e temos que, na verdade, ver o síndrome de Leopard, ou Noonan, CFC, ou o complexo de Carney. E o público continua bastante tímido, mas temos agora uma pergunta da Ana Grisold. O senhor marca imediatamente as suas ressonâncias magnéticas de acompanhamento para a cabeça ou à coluna vertebral regularmente para pacientes com schwannomatoses, por exemplo, anualmente, ou apenas se os pacientes se apresentam com sintomas neurológicos ou dor? Não, eu faço rotineiramente. Eu faço-os mais frequentemente em pacientes de NF2 que têm sintomas ou que têm tumores no sistema nervoso central. Nos casos regulares de schwannomatose não relacionada com NF2, em que temos apenas schwannomas não periféricos, eu faço imagiologia de ressonância magnética regularmente, anual ou bianualmente. Muitas vezes, a maior parte das vezes fazemos de todo o corpo, porque não é típico na Alemanha porque não faz parte da cobertura de seguros, mas nós fazemos, na verdade, imagiologia de cerebral e espinhal na linha de base, e apenas se houver alguns tumores nós fazemos o acompanhamento daqueles tumores específicos, mas eu recomendo ressonância magnética de corpo inteiro a cada 3, 4 ou 5 anos. Muito obrigado. Não vejo mais perguntas. Você poderia nos dizer quando foram feitas descobertas importantes nessa área? Uma evolução bastante importante foi identificar o gene 1, porque comprovou-se que não é apenas um gene ou uma mutação em um gene que causa predisposição para o sintoma. É um espectro.
de um sistema apologênico. Acho que ainda não entendemos bem quando falamos de uma entidade completamente diferente ou se é um espectro da mesma entidade. É um processo de má formação. Eu diria que a detecção do nível 1 foi muito importante para a nossa compreensão dessa questão. E no seu entendimento, se são os tumores que induzem a dor ou haveria um mecanismo separado, independente do tumor? Eu diria que o segundo caso. Surpreende ainda que a remoção de alguns dos tumores para aliviar a dor, mas o caso mais comum é que os pacientes apresentam alguns schwannomas, apenas 1, 2 ou 3 ou 4. Examinei uma mulher esta semana com schwannoma no plexo no lado direito e na mão direita, mas a dor era no pé esquerdo e no braço esquerdo. Isso nos levou a ver ferramentas como a neurografia, porque deveria haver algo nos nervos ou algum mecanismo que cause esse tipo de pequena microfabria. Isso é algo que é independente dos tumores maiores. É por isso que as cirurgias não reduzem a dor em todos os pacientes. Então, essas duas coisas devem ser investigadas separadamente. Sim, eu acho que sim. Também fizemos biópsias dessas microlesões e identificamos schwanzas. O que mais nos surpreendeu é que alguns desses pacientes segmentados com apenas schwannomas e algumas seções da coluna ou nos membros, identificamos as microlesões em todo o corpo. Eu diria que, na minha opinião, deve ser um processo com múltiplas etapas. O que causa o primeiro passo causa as microlesões e, em segundo lugar, os somáticos que levam à microlesão. Mas o primeiro passo que causa a microlesão é a mesma etapa em que ocorrem as dores. Eu diria que o diagnóstico de um schwannomatose segmentado é algo que devemos questionar. Se realmente existe como entidade, devemos questionar se o schwannomatose segmentado causa apenas isso ou algo mais. Muito obrigado. Temos uma pergunta do nosso público. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre os microinibidores dos schwannomas NF2 que não podem ser removidos por cirurgia. Não há descrições ainda. Eu diria que não funcionaria. Há estudos sobre inibidores que não funcionaram muito bem para reduzir os sintomas, os tumores. Os mecanismos que causam a dor não estão relacionados com o tamanho do tumor. Não vemos nenhuma sintomas sensoriais ou debilidade em pacientes com schwannomatose, apenas se o tumor se tornar compressivo, que é muito raro. O mecanismo de dor é independente dos mecanismos sensório-motores.
Temos outra pergunta. Eu não sei, o senhor ou senhora Aitchen tem dificuldades em distinguir variantes somáticas no tumor com base na variância da frequência arião. Às vezes temos frequência de 40% a 45% e aí se torna difícil. Mas geralmente, quando identificamos variantes somáticas, vemos com frequências menores. Podemos dizer que os mosaicismo somático e se investigarmos os tumores, nós sempre investigamos o sangue também. Um comentário do Sage Green. A pergunta sobre os schwannomas refere-se ao tratamento do tumor, não ao tratamento da dor. Tanto quanto eu saiba, não houve experiências sobre schwannomatose, estudos sobre isso. E efeitos no volume do tumor. Mesmo havendo mudanças no volume, haveria um efeito, eu diria, na dor. O volume do tumor, apenas em casos raros, é um problema em schwannomatose não hereditária. A pergunta sobre schwannomas NF2. E no caso de schwannomas NF2, não temos visto isso. Eu vi algumas publicações dizendo que macroimagens podem ser usadas para NF2, mas isso foi em ambientes específicos, contextos específicos. Não vi nenhuma razão específica, porque não é tão intimamente relacionado como o NF1. Não foi algo que foi usado clinicamente, na minha experiência. Outra pergunta da Ana Gleason. Com que frequência vê a schwannomatose segmentada? E vocês fazem acompanhamento dos segmentos afetados? E com que frequência? Nós examinamos, nós vemos em quase 1/3 das schwannomatoses são schwannomatoses segmentadas. Acho que é bem mais frequente. Eu diria que schwannomatose não hereditária muitas vezes é algo que ocorre como uma doença, como mosaico, como uma doença segmentada. Fazemos acompanhamento nos mesmos intervalos dos pacientes com schwannomatoses. Não encontramos mutação, não temos um limite para nos indicar se encontramos uma mutação ou não, ou se é um mosaico ou um segmentado. Em relação ao tumor, se ele está crescendo rapidamente, nós aumentamos a frequência do acompanhamento. Se o tumor é estável, o intervalo é de 1 a 2 anos. Não vejo mais nenhuma outra pergunta, mas temos alguns minutos. Talvez eu pergunte, então, em que idade, tipicamente, os pacientes com schwannomatose não NF2 aparecem na sua clínica pela primeira vez? A idade típica é bastante avançada comparada com NF1 ou NF2, mas certamente
superior a 30, 35 anos, na maioria dos casos, entre 40 e 60 anos de idade, e sendo o sintoma mais proeminente a dor. E nos pacientes com NF2 ou NF1, geralmente o mais tardar no fim da adolescência. Temos alguns pacientes NF2 que aparecem mais tarde, mas é a maior probabilidade que sejam mosaicos. Em casos familiares, né, quando a doença é transmitida pelos pais aos filhos, vocês também acompanham os filhos, mesmo que sejam assintomáticos? Eu ofereço um teste genético se encontrarmos alguma coisa no paciente indexado. Se não encontrarmos nada, não fazemos a ressonância magnética regularmente, porque a taxa de transmissão é mais baixa em casos familiares, quando a geração dos pais é afetada. Clinicamente, examinamos os pacientes, talvez no fim da infância, e se não houver sintomas, não os acompanhamos regularmente. No caso da neurofibromatose, oferecemos a ressonância magnética no início da adolescência ou na infância. As manifestações clínicas que encontramos com estágios bem avançados da doença, que começam a aparecer sintomas. Nos casos familiares, não estou falando em ressonâncias magnéticas a cada 6 meses, mas com base no histórico da criança, na evolução da doença, não seria algo que nos ajudaria a compreender, a achar soluções? Seria de grande interesse se pudéssemos encontrar microlesões mesmo nas crianças. Se não encontrarmos microlesões, seria interessante, porque não sabemos se a criança desenvolveu depois ou após os schwannomas. As investigações não teriam uma consequência. Nós não receitaríamos analgésicos ou nem ofereceríamos cirurgia, sabendo que é apenas relevante para quem gostaria de saber se herdaram a doença. Se não encontrarmos essas indicações no sangue, não podemos identificar as taxas de herança. Há algum teste genético? Nós fazemos isso especialmente para o NF1. Para schwannomatose não NF2, geralmente usamos schwannomas, porque vamos encontrar as mudanças genéticas nos tumores. Na schwannomatose relacionada com NF2, como eu disse, encontramos schwannomas intracutâneos que não estão presentes no schwannomatose não hereditária. É muito difícil identificar. Às vezes, quando vemos pequenas mudanças intracutâneas, oferecemos fazer uma biópsia e testes genéticos. Ela pergunta quem é que consulta os pacientes com schwannomatose primeira? São os neurologistas? São os médicos de clínica geral? Tem alguma ideia de como divulgar qual será a melhor forma de diagnosticar schwannomatose não NF2?
Eu tenho a certeza que é muito importante consultar estes pacientes nos centros que lidam com esta fibromatose, neurofibromatose, por vários motivos. Um deles é porque estas pequenas mudanças de que falei, especificamente da schwannomatose relacionada com a NF2, podem estar presentes numa tenra idade. E se um médico de clínica geral não conhece, não está familiarizado com isto, não as identificará. São mudanças oculares ou até às vezes mudanças intracutâneas muito leves. E o segundo ponto é, mesmo se um médico de clínica geral identifica um schwannoma, é importante diferenciar entre NF2 e não NF2 e identificar os marcos de NF2 para termos a certeza que não é algo aleatório. Então, para mim, é qualquer paciente que tenha uma suspeita de neurofibromatose deve consultar um centro especializado. Mesmo com schwannoma único, esse paciente deve ser pelo menos consultado uma vez no centro, para ter a certeza que é apenas um único e não mais. Então, o nosso tempo acabou. Muitíssimo obrigada, Said, por esta palestra tão importante relacionada com os desafios de entender e diagnosticar e distinguir as duas formas de schwannomatose. E muito obrigada ao nosso público por participarem e fazerem perguntas interessantes. Este webinar foi gravado e será divulgado no nosso canal de YouTube o quão breve possível. Nós temos o próximo relacionado com dor em schwannomatose, será no dia 22 de novembro, exatamente à mesma hora. Muito obrigado a todos e desejo vê-los a todos em breve. Muito obrigado, Marco, foi realmente um prazer.